Convoco o seu secretário Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Tomás Henrique, Milton Vieira Filho, Marcão da Academia, Zé Luiz, Amélia Naomi, Cláudio Apolinário, Carlos Abranches, Roberto do Eleve, Sidney Campos, Sérgio Camargo, Fernando Petiti, Gilson Campos e Sena. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Registro aos seus vereadores que as abstenções de qualquer votação deverão ser avisadas antes do início da votação das proposituras, para que sejam registradas junto ao nosso sistema. Quero registrar a presença do Rubens, do Portal Neon, Gessé, seja bem-vindo, da 360 News. Peço ao secretário, vereador Milton Vieira Filho, que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos nobres vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 10 de abril de 2025. Processo número 4683/2025, projeto de lei número 134/2025, autoria vereador Carlos Abranches. Dispõe sobre corredores de fauna em condomínios para garantir abrigo, proteção e circulação de fauna silvestre no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Processo número 4731/2025, projeto de decreto legislativo número 10/2025, autoria vereador Fernando Petiti. Concede medalha do Mérito Educacional professor Everardo Miranda Passos ao Instituto São José pelos seus 100 anos de existência. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 4732/2025, projeto de lei número 135/2025. Autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a criar os Centros de Atividades Integradas, com a remodelação gradual dos espaços dos centros comunitários, adaptando para uso e atendimento de idosos e a comunidade em geral com atividades físicas, sociais e culturais, entre outras, e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia, Promoção Social. Processo número 4798/2025, projeto de lei número 137/2025, autoria vereador Sérgio Camargo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de tarifa pelo uso de vaga especial reservada aos idosos em estacionamento rotativo público. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Transportes. Processo número 4815/2025. Projeto de lei número 138/2025, autoria vereador Marcelo Garcia. Determina a fixação de placa, cartaz ou banner informando o endereço e o número telefônico dos conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino público e privado do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Educação. Processo número 4821/2025, projeto de lei número 139/2025, de autoria vereador Marcelo Garcia. Dispõe sobre a fixação de cartazes nos estacionamentos públicos e privados, alertando sobre o abandono involuntário de menores no interior dos veículos no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça e Economia.
Processo número 5084/2025, projeto de lei número 140/2025, autoria vereador Sérgio Camargo, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 6º da lei número 11.054, de 21 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, ABRAP, rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Educação. Processo número 5126/2025, projeto de lei número 141/2025, autoria vereador Tomás Henrique. Autoriza o Poder Executivo a fornecer dispositivos de rastreamentos, AirTags ou similares, para famílias com autistas nível 2 e 3. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 5136/2025, projeto de lei complementar número 3/2025, autoria vereador Sérgio Camargo. Autoriza a Guarda Civil Municipal, GCM, a prestar colaboração em ações conjuntas de buscas por pessoas desaparecidas no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões Justiça e Economia. Processo número 5138/2025, projeto de lei número 143/2025, autoria vereador Sidney Campos. Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar sarjetas permeáveis nas ruas do município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 5172/2025, projeto de lei número 144/2025, autoria vereador Carlos Abranches. Dispõe sobre a definição de faixas de área de preservação permanente, APP, ao longo de cursos d'água naturais em áreas urbanas consolidadas no município de São José dos Campos, nos termos das leis federais número 12.651/2012 e Código Florestal e número 14.285/2021. Rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente. São esses os novos processos. Quero registrar a presença do James Domingos, assessor de Relações Legislativas. Seja bem-vindo a esta Casa de Lei, James. E também complementar aqui o Marcos Bruno e Luiz Fernando, da Mr. Mus. Seja bem-vindo a esta Casa do Povo. O Bruno e o Luiz Fernando aí. Questão de ordem, o vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente e demais vereadores, eu quero chamar a atenção aqui em plenário, inclusive pedir a atenção do vereador Sena, que já está aqui conosco. Na última terça-feira, nós tivemos um episódio aqui na casa e que foi divulgado pela imprensa de que os vereadores brigaram em plenário. E, inclusive, da forma que foi divulgado, acabei, inclusive, de ver um vídeo aqui que chega a ser cômico, dizendo que o vereador Cláudio Apolinário quase foi sem dentes para sua casa, ou com alguns dentes a menos para sua casa. Então, eu quero aqui fazer um registro. Estive hoje com o vereador Sena, tivemos um papo muito agradável, quase 2 horas de bate-papo, discutimos a cidade, falamos sobre os encaminhamentos, falamos sobre a nossa linha de pensamento. Então, eu quero dizer que não tenho absolutamente nada contra o vereador Sena. Eu entendo que nós, enquanto vereadores, temos que ter a hombridade de caminharmos juntos, caminhar com seriedade. Então, se em algum momento eu disse algo que possa ter machucado o vereador Sena, quero aqui publicamente lhe pedir perdão. E entendo que essa casa tem que caminhar dessa forma, com hombridade, com transparência, com clareza, com grandeza. E repito, 2 horas de conversa, 100% alinhados para caminharmos juntos para uma cidade melhor. Vereador Sena, o
senhor tem a minha admiração e a nossa caminhada junto certamente será duradoura, principalmente porque defendemos os mesmos valores, os mesmos princípios, e parabéns pelo seu trabalho. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, quero também deixar registrado para as pessoas que nos acompanham em casa e acompanhou, né, o momento acalorado aqui do plenário, que é natural do parlamento, a gente divergir de ideias, de propostas, de projetos de lei. Na ocasião, na terça-feira, realmente a gente se confundiu no entendimento, né, da fala. Hoje, de fato, a gente teve quase 2 horas realmente de conversa. E fica aqui também o meu respeito a Vossa Excelência pelo modo que tratou este vereador. É sabido que nós defendemos pautas importantes de violência contra a mulher, da proteção das crianças, da proteção da família, e este vereador aqui, tenho certeza que contará com seu apoio todas as vezes que nós depararmos com temas e batalhas que nós teremos que trilhar juntos aqui dentro desta casa. Independente de questões partidárias, independente se é do lado A, se é lá do lado B, nós estamos, como a Vossa Excelência disse agora há pouco, alinhado com as pautas dos quais a gente fomos eleitos para estar aqui defendendo. Então, foi ótimo estar com Vossa Excelência hoje e a gente voltar à normalidade aqui desse plenário. Presidente, muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara também, pelas redes sociais. Senhor presidente, quero saudar todas as pessoas que estão aqui hoje, os empresários, inclusive do Mr. Mu, o Bruno e o Luiz Fernando, que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos. E como é bom nós vermos essa cordialidade entre os vereadores, senhor presidente. Solicito, senhor presidente, a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores e solicito, senhor presidente, adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo número 3786/2022, processo número 393/2023, processo número 8091/2023, processo número 13078/2024, processo número 18382/2024, processo número 19299/2024, processo 31/2025 e processo número 387/2025. Solicito para inclusão para leitura, senhor presidente, do processo 5218/2025 e do processo número 5324/2025. São esses os pedidos, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação. Sem nenhuma manifestação contrária, está aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Milton Vieira Filho que leia as novas proposituras para a ciência dos vereadores. Processo número 5218/2025, projeto de lei número 145/2025. Autoria vereador Tomás Henrique. Cria o sistema de alerta Amber de nível municipal, rito ordinário. Comissões Justiça e Economia. Processo número 5324/2025, projeto de lei número 146/2025. Autoria vereador Marcelo Garcia. Autoriza o Poder Executivo implantar programa de modernização dos playgrounds com brinquedos inclusivos e pisos de borracha no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Esporte. São esses os processos. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão.
Em discussão o processo de número 2358/2024, projeto de decreto legislativo número 68/2024, autoria do vereador Rafael Pascucci e doutor José Cláudio e Zé Luiz Nunes. Consulta a liderança e o vereador Renato Santiago. Verifico a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Vereador Lindo Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Renato Santiago, Roberto Chagas, Sena, Sérgio Camargo, Carlos Abranches, Juliana Fraga. Vereador Tomás Henrique. Encerrada a votação. 21 votos favoráveis. Com 21 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Rafael Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer os nobres pares pela votação unânime, também os colegas que votaram, o doutor José Cláudio também está no processo, o nosso doutor do coração, corintiano. Mandar um abraço para o doutor José Cláudio. E o João Alberto, um ilustre cidadão da Zona Norte de São José dos Campos, brilhando no Corinthians, que hoje voltará a ser campeão paulista, depois de 5 anos. Hoje vamos comemorar a noite e já começamos agora na Câmara Municipal, concedendo essa homenagem para o nosso ilustre joseense, que está fazendo história no Corinthians e vai fazer muita história ainda na seleção brasileira, no Brasil e no mundo ainda, o Yuri Alberto, e queremos recebê-lo em breve aqui para receber essa justa homenagem ao primeiro joseense artilheiro do Campeonato Brasileiro de Série A. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de votação, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Quero aqui parabenizar os vereadores por essa homenagem. Zona Norte que é celeiro de grandes craques, né? Tivemos lá o Yuri, o Casimiro, Bebeto, né? Bebeto lá da Vila Sinhá, Bebeto. Então, realmente Zona Norte muito bem representado, parabéns. Yuri Alberto foi morador da Vila Cristina, o Cezinha conhece muito bem, né? A infância lá, jogou muita bola também. Mas é isso. E que outros craques também possam surgir, como o Chumbinha também, o Chumbinha da Zona Norte, presidente. Craque, jogou no São José também, São Paulo. Jogou também? Então é isso, parabéns aos vereadores pela ideia, hein, Zé? Parabéns, pensou bem, falou, vou homenagear uma pessoa que merece ser homenageada, que é o nosso querido Yuri Alberto. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Também quero aqui somar aos novos vereadores, parabéns, eu acho que é bacana quando a Câmara ela tem essa condição de fazer essa homenagem justas aos joseenses, a pessoas, não só joseenses, pessoas que vieram também de fora aqui para São José e construíram uma história e hoje levam o nome de São José dos Campos para o Brasil afora. São pessoas que construíram, fortaleceram e são espelhos para várias outras pessoas, principalmente nossas crianças. Nosso amigo jogador Yuri Alberto, hoje vai participar da final, né, entre o Corinthians e Palmeiras, a final do Paulistão. Já tem feito história, já tem trabalhado muito e eu tenho certeza que ele vai poder ajudar muito, e já ajuda muito aqui a São José, a crianças, ao Brasil todo, na parte esportiva.
mostrando a importância que é onde o jovem pode, através do esporte, chegar e aí sim ter a sua bandeira, tanto do Brasil como de São José dos Campos no peito, e levando, e a Câmara fazendo essa justa homenagem a mais um joseense que constrói história, não só no Brasil, mas no mundo. Parabéns. Justificativo de votação, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, quero agradecer ao vereador Rafael Pascucci pela iniciativa em convidar outros vereadores para participar de assinar este projeto. Então, muito obrigado, Rafael Pascucci, que falou que, inclusive, hoje nós temos um compromisso mais à noite. Tenho certeza que esse compromisso será vitorioso, mas é um grande jogador, não é porque está hoje no meu time do coração, que é o Corinthians, mas é um grande jogador, um grande joseense. Então, eu acho que a casa faz uma grande homenagem a um jovem ainda, né? Que poderia muito bem, vereador Lino Bispo, estar no jogo de terça-feira, aquele vexame que nós passamos. Se tivesse o Yuri Alberto naquele jogo, talvez o Brasil teria melhor do que foi. Mas vamos que vamos. Muito obrigado mais uma vez, Rafael Pascucci, e um abraço. Tenho certeza que lá da concentração o Yuri Alberto está nos acompanhando aqui, senhor presidente. Em discussão, o processo. Vereador, Vossa Excelência está na ligação. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Eu estava ligando para o Yuri Alberto. Então, senhor presidente, eu sou corintiano nato, não é? Há muito tempo. Passei batido, né, nesse processo, acabei não assinando, mas quero aqui cumprimentar os vereadores. O Yuri é joseense, senão ele já teria título de cidadão por aquilo que ele faz pela nossa cidade. Mora aqui, vende a nossa cidade com certeza por onde ele passa. Então, quero dizer que, para mim, é uma satisfação votar esse projeto, porque o Yuri é um cara realmente do bem, é um profissional de altíssimo nível, tá? Um cara simples, um cara que realmente merece. Tá? Então, eu quero aqui dizer que, com muita satisfação e honra, quis também dar esse voto da minha pessoa com relação a essa homenagem a Yuri Alberto. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, queria pedir aqui ao líder do governo, autor do projeto de lei 106/2025, que coloca no calendário oficial do município o Mr. Mu Festival, no calendário da cidade, que se realiza no mês de maio. O Bruno é meu amigo de infância, sou amigo da família, dos avós dele, da dona Alice, do Nandinho. Moramos na mesma rua desde criança, jogava bola junto, soltava pipa junto, e agora a gente vê um grande homem que se tornou um empreendedor, o Mr. Mu, que gera emprego, gera renda, gera entretenimento para a população de São José. Então, aqui uma honra poder reencontrá-lo e ver a sua posição de grande empresário e empreendedor dessa cidade que nós amamos tanto. E parabenizar aqui o líder pela propositura, onde peço aí, então, a coautoria também desse projeto de lei que inclui o Mr. Mu Festival no calendário oficial da cidade.
Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, não sabia, mas a maioria dos vereadores estão interessados também em ser coautores do projeto do Mr. Mu. Então, estou abrindo para todos os vereadores que quiser ainda assinar o projeto de coautoria. Está aberto lá o processo, é só pedir para a assessoria, já vai lá rapidinho para a gente votar em seguida, tá bom? Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Presidente, vereador Zé Luiz, eu gostaria de me incluir como coautor. É um evento gigantesco que temos na cidade, já fui várias vezes, não conhecia os empresários ainda pessoalmente, mas desde já estou demonstrando o meu voto favorável, a minha coautoria, porque é um evento que faz parte do calendário e um evento de altíssima qualidade, e eu terei a honra de assinar como coautor nesse projeto. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Lido Bispo. Espera um pouquinho. Senhor presidente, eu também quero me colocar aqui para ser coautor desse projeto. Acho que o pessoal, o Mr. Mu, faz de fato a diferença, faz um trabalho que merece ser destacado. Portanto, esse vereador, eu peço que o meu assessor, o Pedro, possa estar aí assinando a coautoria desse processo. Então, os vereadores interessados em ser o coautor do projeto, né, do Mr. Mu, ligue para a sua assessoria para poder estar assinando. Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, em discussão o processo de número 3227/2025, projeto de lei número 106/2025, autoria de todos os vereadores. Inscrito para falar no processo, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também aqui, hoje, ao vivo. Eu quero saudar o Bruno e também o Luiz Fernando, que representam aí hoje, pode colocar a tela, por favor, também? Representam aí o Mr. Mu. Eu peço, inclusive, desculpas aos empresários se falharem algum dado aqui, porque eu não consegui reunir todas as informações. Eu acho que a gente vai apresentar alguns dos dados, mas a comunidade joseense já sabe o quanto é importante o trabalho de vocês. Pode passar, por favor? Alguns dados aqui. Começou o trabalho em 2015, com 400 pessoas, completa 10 anos em 2025, com a expectativa de mais de 20 mil pessoas. Um total de 90 mil pessoas já foram no evento, né? Cerca de 400 cidades que foram presentes aqui em São José dos Campos, que vieram participar das atividades do Mr. Mu. Tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Faz um trabalho de reciclagem dos resíduos coletados nesse dia, nessas atividades, e cerca de 150 milhões injetados na economia joseense. Acho que já pode até passar para a próxima, né? Isso que eu acho que é muito importante, né? A quantidade de recurso injetado na nossa cidade, quantidade de empregos. Viu, Bruno? Eu
estudo muito as chamadas cadeias produtivas em nossas cidades, e a cadeia produtiva do turismo, dos negócios, turismo de lazer, é uma das que mais empregam, porque você, de um direto, você tem a capacidade de gerar quase 7 indireto. Então, olha só, senhores vereadores, a quantidade de trabalho, de empresas que são movimentadas nesses dias em São José dos Campos, né? Então, para nós incluir no calendário oficial do município essa atividade do Mr. Mu, primeiro de tudo é um dever, né? Pelos números, nós temos que nos pautar pelos números que são apresentados. Olha a quantidade de pessoas que são impactadas com suas famílias em São José dos Campos a partir de um grande evento, um evento que já se consolidou na nossa cidade. Então, aqui são apenas alguns exemplos dessa movimentação. Então, eu queria, de uma forma muito simples, saudar o Bruno, agradecer o Bruno pela presença, por esse trabalho na nossa cidade, e pedir para que todos os vereadores agora, que são coautores também dessa proposta, que a gente possa, de forma unânime, apreciar esse projeto, para que possa ser encaminhado ao prefeito, para ele fazer uma sanção, e aí, oficialmente, também, o município de São José dos Campos, Bruno, reconhecerá, através do seu calendário oficial, esse grande trabalho que vocês fazem em São José dos Campos, né? Eu não sei se algum vereador quer fazer alguma parte, alguma coisa. Vereador Marcão, por favor. Cumprimentar também aqui, Zé, junto com todos os vereadores. Que bacana, obrigado por abrir também a coautoria, assinar o projeto junto. Bruno, que hoje está aqui presente, junto com o Luiz, 2 grandes amigos. O Bruno aqui, acho que é amigo de todos os vereadores, já conhece, sempre parceiro da cidade, parceiro do prefeito Anderson, né? A gente que já tem uma caminhada aí com o Bruno em amizade, em companheirismo, fora, né, de vários ambientes, ele com a família dele, a esposa, a Lara, mais a filha dele novinha, que Deus abençoe, né, a princesinha lá, ele está até com a pulseira do nome dela. E parabéns, viu, Bruno? Você sabe o quanto, a gente sabe o quanto também que você se dedica, que você trabalhou. O Mr. Mu, que é um sucesso não só em São José dos Campos, Brasil, tenho certeza que é um sucesso a nível mundial, vai chegar esse momento, porque o trabalho que vocês realizam de entretenimento e nesse meio que a empresa Mr. Mu já desenvolve, não tem outra igual no Brasil, né? E que legal ter mais uma pessoa de São José dos Campos, mais uma pessoa que investe, né, que tem uma pessoa de família, de respeito, onde ele consegue trabalhar, abrir os espaços. Esteve até agora na última Stock Car, né, fazendo um trabalho muito bacana, diferenciado, dentro de um outro evento nível mundial, que a gente fica muito contente. Bruno, parabéns. Luiz, muito trabalho pela frente, né? Praticamente um evento que emprega direto e indiretamente 2.500 pessoas praticamente, vai atender aí no evento em um dia mais de 10.000 pessoas do Brasil todo que vem para cá, né? Então, parabéns a todos vocês, merecidíssimo, um evento que entra no calendário oficial do município, que o município também pode fazer esse compromisso de estar junto, fortalecer, certo, Zé? E a gente aqui, você pode contar com a gente sempre na Câmara, como vereador, como amigo e como admirador do seu trabalho aqui em São José dos Campos. Parabéns, Deus abençoe muito a sua carreira, a tudo que você tem a fazer a São José dos Campos. Obrigado, viu? E só para encerrar, para dizer novamente, 150 milhões de recursos injetados na economia de São José dos Campos, mais de 30.000 empregos diretos e indiretos. Essa é uma marca muito grande, né? Uma importante para o nosso município. Concedo uma parte também ao vereador Sena. Líder, parabéns pela sua iniciativa de reconhecer empresários que é a nova safra da cidade. O Bruno e o Luiz são exemplos disso.
meninos que ousaram a empreender, estão aí há 10 anos empreendendo, gerando renda, gerando emprego, e é muito importante isso para nós, Bruno, Luiz, que mais pessoas se sintam estimuladas em empreender na nossa cidade. A nossa cidade tem capacidade muito grande de desenvolver riquezas, e vocês são exemplos disso, desenvolvendo riqueza, lazer, qualidade de vida para as pessoas, através de eventos tão importantes. Parabéns, Zé Luiz, também pela iniciativa de abrir para os vereadores, né, fazer parte da coautoria de um fato tão importante, que é incluir no calendário oficial da cidade o Mr. Mu. Parabéns. Mande um abraço ao seu pai, meu amigo bolsonarista, a tua mãe, a tua avó, Dona Alice, o seu Luiz, o Nandinho, a todos vocês. Mande a eles as minhas felicitações, porque a sua família, cara, é uma bênção. Eu cresci na rua lá com vocês, e a gente hoje poder estar aqui e testemunhar o seu crescimento, o homem que você se tornou, o pai que você se tornou, o empreendedor que você se tornou. Então, parabéns, parabéns a essa casa por esse reconhecimento. Parabéns, Zé. Obrigado, então, mais uma vez, parabéns ao Bruno, que está aqui presente hoje, ao Luiz, e que essa próxima edição seja aí mais um marco para a nossa cidade, de recordes, de empregos gerados, de famílias atendidas, de separação correta do lixo lá, tudo, né, o resíduo ambiental, que isso é muito importante para a marca de vocês. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Consulto a liderança se deseja caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Roberto Chagas. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Eu não voto, porque o presidente só vota desempate. Mas se eu votar, teria o prazer de votar pelo empreendimento, pela festa, que eu já tive presente no Mr. Mu, que eu sei que realmente é uma das maiores festas da vez praticamente do estado de São Paulo, né? Então, meus parabéns. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 3327/2025, projeto de decreto legislativo. Autoria do vereador José Luiz. Consulto a liderança se deseja caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Renato Santiago. Vereador Gilson Campos. Vereador Sena. Encerrada a votação. 21 votos favoráveis. Com 21 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Nos castigos de votação, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, quero agradecer a todos os vereadores por essa votação também.
E lembrar, senhor presidente, cadê o vereador Pascucci? Acabou de chegar uma mensagem ali através do Cezinha, que é o nosso grande contato aqui também com a região norte, além do vereador Roberto Chagas, do pai do Yuri Alberto, tá? Ficou muito contente com a votação que nós fizemos aqui, já querendo saber a data que ele vai vir a essa casa receber essa honraria. Então, parabéns ao Legislativo de São José dos Campos e, mais uma vez, parabéns ao Yuri Alberto e vai Corinthians hoje. Também quero registrar a presença do... seja bem-vindo nessa Casa do Povo. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao grande expediente. Primeiro, o vereador inscrito para falar, o vereador Tomás Henrique. Alô, senhores vereadores, senhor presidente, público que nos acompanha na galeria, aqui presente também no plenário da casa. Feliz, inclusive, de ver esse plenário cheio, né? Por vezes, no grande expediente, a gente não tem oportunidade de falar para um público tão especial como que a gente tem hoje. Todos os vereadores presentes, inclusive, vai dar a oportunidade da gente fazer a nossa exposição e defesa. Afinal, eu venho aqui hoje porque, há 2 dias atrás, eu sofri ataques injustos por parte de um colega parlamentar. Eu gostaria de esclarecê-los aqui para que a gente possa colocar os pingos nos is. Por gentileza, vou pedir para o Betão colocar a primeira imagem. Ali nós temos uma imagem que eu recebi, né? Eu recebi essa imagem aí. Olha lá. Eu recebi essa imagem. Será que eu devo acreditar que ela é verdadeira? Não sei. Vamos para o próximo. Eu vi essa também. Olha só, essa imagem eu recebi. Será que é verdade isso aí? Será que é verdade? Mais uma, por favor. Pronto. Mais uma imagem que eu recebi. Será verdadeira essas imagens? Gente, vamos lá. Essas imagens que eu apresentei aqui são falsas. Elas não existem nas redes sociais. Mas eu apresentei elas aqui para mostrar para vocês que é muito fácil manipular, fazer montagens, receber conteúdos, muitas vezes apócrifos, ataques antigos, inclusive, e colocar e postar como se aquilo fosse um fato, fosse verdade. Até porque, quando a gente fala, né, de conteúdos nas redes sociais, é preciso contextualizar. Né? Não pode tirar uma legenda. Por exemplo, tirei uma foto na frente de um sindicato. Tomás apoia o sindicato. Não, tem que ver a legenda, o que eu estou falando, qual crítica eu fiz. As coisas precisam ser contextualizadas com responsabilidade. Certo? Agora, eu vou passar para a próxima imagem. Agora, essa imagem, ela é verdadeira. Verdadeira. Postada por um colega parlamentar aqui em 2014. Inclusive, por ser verdadeira, eu coloquei o link ali. O link. Quem quiser acessar, pode acessar através do link. Diferentemente de imagens que me atribuíram. Aquela não. Aquela tem um link que você pode acessar. Eu não vou fazer uma crítica ao parlamentar, discordo da Marina, que ele apoiou em 2014, e ele, inclusive, me criticou por ter apoiado a Marina em 2010, um rapaz de 19 anos. Mas eu não vou fazer uma crítica para ele, porque eu imagino o seguinte. A direita no Brasil nasce com o presidente Bolsonaro e com as manifestações de 2016. Antes desse período, muita gente teve posicionamentos que provavelmente não se orgulham. Imagina, então, um jovem de 19 anos. Quais posicionamentos seria? O problema não é o que a gente defendeu no passado. Todo mundo cresce, amadurece e melhora. O problema é continuar defendendo as coisas erradas hoje. Aí eu quero dar mais um exemplo para vocês. Pode passar para o próximo? Esse meu colega parlamentar, ele trouxe também estatísticas, dizendo que, na maior parte do tempo, eu voto com o PT. E é verdade.
é um fato estatístico aqui na casa, que na maior parte dos documentos votados aqui, que são requerimentos, pedidos de informação, pedidos de transparência dos vereadores, nós, e eu, vereador do PL, eu voto a favor de todos os pedidos de transparência, não só do PT, também dos 4 meus colegas de bancada, e se alguém da base do prefeito pedir um pedido de informação e transparência, eu vou votar a favor. Agora, veja só vocês os pedidos que eu votei a favor com o PT. Poda de árvore, certo? Sobre barata na marmita do UPA, uma coisa importante, tem que votar a favor de fiscalizar a prefeitura. Sobre regularização fundiária e sobre atraso em obras de escolas. É função do vereador aprovar requerimentos, independente se ele é do PT ou de outro partido. Eu não voto contra porque eu sou oposição ao PT, vou ser oposição à cidade e ao trabalho do vereador. Quem faz isso são outros parlamentares que votam contra tudo, quando não é do mesmo partido ou quando é da oposição. Aí você tem também a votação do meu colega, as votações que ele faz com o PT. Aí são requerimentos sobre ambulatório trans, requerimento sobre mostra de direitos humanos com política LGBT e sobre a questão do dinheiro gasto com LGBT. Ou seja, requerimentos ideológicos que, por isso mesmo, o PT não votou comigo, votou contra esses requerimentos, e esse parlamentar votou junto com o PT para blindar a prefeitura de prestar esclarecimentos sobre esses temas. Pode passar para o próximo, por favor? Só segura um pouco o vídeo antes de executar. Também foi apresentado um vídeo aqui, que era um recorte de uma entrevista, dá até para ver, né? Coitado desse menino, olha lá. Deu uma melhorada, né? Mas solta a entrevista aí, por gentileza, é 2 minutos ali, 2 minutos e pouco, dá a resposta completa, por favor. A gente tinha muitas conversas bem, assim, sobre política, eu, você e o Vitor Martim, né, e o Vitor mais pro lado da esquerda, petista, você ainda... Era um lulista, né? Bom, e você mais grande ou menos... abraço pro caboclo. Grande caboclo. Você chegou a votar, acho que no PSOL, no Gianásio, acho que foi? Caramba, bem, Rodrigo, você está querendo me pegar Sua lista, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Como é que foi? Eu queria saber, eu fiz essa introdução para saber, assim, da sua formação. O que aconteceu, né? O que aconteceu de você começar de um jeito e hoje você está como coordenador do MBL? Como é que funcionou isso aí? Então, o cara que eu votei não foi Gianásio, foi o Ivan Valente. Ivan Valente, né, para deputado federal em 2010. Era aquela coisa, eu já tinha aquela vontade de conhecer política, e o Ivan Valente, os deputados do PSOL, hoje em dia eu me oponho a eles, mas eles têm uma coisa que falta à maioria dos deputados: ideologia, ideias, valores que eles defendem, que hoje eu acho que está errado. Mas eu acredito que quando pessoas defendem valores na política, ela é mais difícil que ela se corrompa, porque ela tem uma ideia, né? A menos, é claro, vou fazer aqui um parênteses, quando você se corrompe para atingir esses ideais. E esse é o grande problema que eu faço a crítica à esquerda, que acha que para atingir os ideais que eles julgam nobres, eles acham que vale a pena ceder alguma coisinha aqui, fazer uma vista grossa para algum tipo de irregularidade, o que eu discordo. Agora, na época, o Ivan Valente era reputado como um dos melhores deputados, né? Como a mídia tem esse costume de indicar, até porque por eles terem uma plataforma ideológica, eles acabam tendo destaque, e eu fui nessa onda, né? Não era tão informado assim, falei, pô, o Ivan Valente é um cara combativo, e votei nele. Aí, a partir do momento que eu fui lendo, não só os autores de direita ou liberais, mas também os autores de esquerda, e eu gosto muito de Marx, e gostava de ler Marx, eu comecei a falar, porra, não é isso, não é bem isso, né? E eu comecei a falar, pô, então o PSOL é socialista, e eu não estou achando que está correta essa visão deles. E daí eu fui me descobrindo mais liberal, como sou hoje, né, no ponto de vista econômico, e parei de votar nesses caras para votar em outros. Pois alguns quilos a mais agora, né? Um pouco menos de cabelo. Esse jovem que está falando aí está relembrando um Tomás ainda mais jovem, um Tomás em 2010, no início da faculdade, que sabia pouco sobre política e que se enganou, como muita gente se enganou ao longo da vida. Votou no Ivan Valente e se arrepende e discorda dele, sabe que ele está errado hoje. Agora, eu fico muito preocupado quando
não sei se sugestionado, o vereador recebeu esse conteúdo, mas traz um recorte, uma manipulação de vídeo, dizendo que eu não me arrependi. Pegou um outro trecho da entrevista e colocou como se fosse eu dizendo que eu não me arrependia de votar no Ivan Valente. Né? É um recorte de má-fé de quem fez, não sei se foi o parlamentar ou se ele recebeu o conteúdo, mas é um recorte muito preocupante, porque a gente não pode simplesmente distorcer as informações, manipular as informações contra um adversário político no debate aqui. Isso não pode acontecer nessa casa. Então, por isso que eu trouxe a entrevista completa, a resposta completa, para que todos tomem ciência do que, de fato, eu respondi quando foi perguntado sobre isso. E errar não é uma vergonha nenhuma, vergonha é permanecer no erro. Né? Pode passar, por gentileza? Aí, houve uma fala, pode soltar o trechinho. Este portal aqui vale nada mais é do que um portal que tem um político por trás, inclusive um político, no meu entendimento, covarde, porque ele não se mostra como dono do portal, embora sendo o dono do portal. Então, qualquer notícia que for noticiada por esse portal, não confie. Como confiar em uma notícia de alguém que se esconde por trás de um portal e que, inclusive, faz manchetes marqueteiras simplesmente para ir contra aqueles que ele provavelmente considera os seus oponentes políticos? Eu achei muito curiosa essa fala, né, porque o parlamentar disse para a gente desconfiar de veículos de comunicação que tem um político por detrás. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu não me engano, eu não fui na JUSESP, na Junta Comercial, mas se eu não me engano, este mesmo parlamentar que disse isso é um parlamentar que é dono de uma concessão de rádio, que é um instrumento de comunicação. Nós não deveríamos, então, confiar nessa rádio, nesse instrumento de comunicação, porque tem um político por detrás. Isso é um argumento que o professor Olavo de Carvalho chamava de argumento ad hominem, quando você ataca a pessoa ao invés do argumento. Ao invés de falar sobre as mentiras, as potenciais mentiras que esse portal pode estar propagando, e se propaga mentira, precisa ser processado por isso, e não virar uma guerra de narrativas, né, prefere atacar quem é o suposto dono, quem está por detrás. Aliás, agora, eu quero até aproveitar para perguntar para o meu colega parlamentar sobre o veículo de comunicação. Não sei se ele é proprietário, ele pode esclarecer para a gente, mas é um veículo de comunicação que, inclusive, durante os últimos anos, recebeu verba de publicidade da Prefeitura de São José dos Campos. E eu recebi informação, se eu estiver errado, ele pode me corrigir. Me disseram que era cerca de R$20 mil por mês para essa rádio. Se não for, tudo bem, eu venho aqui e admito meu erro. Aliás, eu até sugiro que o vereador, de forma transparente, a gente pode fazer um requerimento juntos, pedindo as informações de todos os veículos que recebem publicidade, ou o vereador pode trazer a prestação de contas de quanto foi pago pela prefeitura à rádio que ele representa. É uma sugestão que eu dou. Tá? Abrir as contas para que a gente garanta a transparência. E, por fim, pode passar para a próxima? Curiosamente, hoje, eu recebi essa foto, e foi exatamente hoje de manhã, uma seguidora mandou para mim. Nessa foto, eu estou no Vicentino Aranha, eu ao lado do Lucas Pavanato, vereador mais votado da capital, em São Paulo, e nós estávamos com a camisa do MBL. Aí ela mandou para mim, Lava Jato, nós apoiamos, e eu respondi que lembrança boa, tirando o MBL que nos decepcionou, o resto é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória aqui em São José dos Campos. Quando a direita renasceu no Brasil, com o presidente Bolsonaro em 2016, e também com as manifestações pelo impeachment da Dilma, eu estava lá. E quando eu passei a fazer militância política de fato, eu sempre fui um cara de direita. Nem sempre estive ao lado do presidente Bolsonaro, por imaturidade, por erros da juventude, mas sempre fui um cara da direita. E daí, depois do MBL, eu saí do MBL e falei, não está num caminho legal, vou sair. Fui para o Novo. Fui para o Novo, achei que ia estar num caminho legal, e o Novo, em determinado momento, se posicionou também contra o presidente Bolsonaro, institucionalmente. Fez oposição, etc. E eu, como líder do Novo aqui na casa, eu tinha que verbalizar esse posicionamento institucional. Assim como tem vereadores aqui que precisam defender o prefeito porque é do mesmo partido. Né? Infelizmente, a política se dá dessa maneira, mas quando a gente amadurece, a gente corrige esse procedimento. E a gente fala assim, não, partido nenhum vai me colocar cabresto. Se eu discordo desse posicionamento partidário, eu vou criticá-lo e vou para um partido que eu me alinho ideologicamente. Então, toda essa minha trajetória
né? É de conhecimento do Joseense. O Joseense lembra de mim em 2014, 2015, 2016, né? Desde 2014, contra o PT nas ruas de São José dos Campos, quando meu colega parlamentar ainda defendia a Marina, nós já estávamos brigando contra o petismo, contra a esquerda, e defendendo tudo aquilo que a gente acredita, tá? Aí eu passo para a última, depois eu vou dar uma parte para você, Lino. A última foto aí, por gentileza, que foi mais recentemente, né, a minha foto também com o Lucas Pavanato, meu amigo, com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele conhece a minha trajetória, ele conhece a trajetória do Lucas Pavanato, ele entende os erros dos jovens, mas ele quer acolher boas pessoas na política. Gente honesta, com caráter, que luta contra o sistema, não que quer fazer parte dele. Sabe por quê? Ele me recebeu, ele me acolheu no partido dele, na casa dele, porque o presidente Bolsonaro é um homem generoso, que ele sabe identificar aquelas pessoas que querem fazer a política ao lado dele de forma correta, que luta as mesmas lutas que ele, e todos aqueles que fazem esse movimento e que são leais a ele, são bem recebidos. E, claro, ele já foi traído muitas vezes, mas a partir do momento, quando eu fui para o PL, com o Partido Liberal, conheci o presidente Bolsonaro, foi no momento de maior fragilidade dele, quando ele estava sofrendo as maiores perseguições, como ainda tem sofrido. E ele foi generoso em nos receber, em nos acolher, mesmo com os nossos erros do passado. E, por fim, eu quero dizer que, apesar dos equívocos do meu colega parlamentar, eu acredito na boa intenção dele. Eu acredito que ele, de fato, quer ser um cara de direita, quer votar como direita, discursar e trabalhar junto com a direita. Mas, para fazer isso, é necessário ter certa independência, certa autonomia, porque esses requerimentos, vereadores, que gerou toda essa polêmica, são requerimentos de fundo ideológico. Eu tenho absoluta certeza que o seu eleitor gostaria que você votasse conosco, que você votasse a favor desses requerimentos para trazer transparência, independente do prefeito ser do seu partido ou não. Então, assim como o presidente Bolsonaro me acolheu, se você é um parlamentar de direita, eu acredito que seja, que queira ser, o senhor é muito bem-vindo a filiar-se ao PL. Eu levo o senhor para conhecer o presidente Bolsonaro, para conhecer o presidente Valdemar, para construir uma direita de verdade aqui em São José dos Campos. Não uma centro-direita que permite coisas na administração. O que eu espero dos parlamentares de direita que estão na base, o que eu espero é que quando o prefeito acena para a esquerda, que eles combatam também. Falem, não foi isso que foi eleito. Você tinha um discurso que você era de direita, de centro-direita. E não que porque está na base não posso criticar o prefeito. Vamos puxar ele, então, para a direita. Se tem gente na base que é de direita, que é cristã, que não defende ambulatório trans, que não defende gasto de dinheiro público nesse tipo de coisa, independente de ser da base ou do partido do prefeito, lute conosco para que tenhamos uma cidade que respeite cada vez mais os nossos princípios e não lute contra a gente quando a gente busca isso. Uma parte, vereador Lino Bispo. Obrigado, vereador, por esse à parte. Só contribuindo um pouco com a sua fala, o seu raciocínio, dizer que na política a gente tem que, primeira coisa que a gente tem que ter é respeito pela pessoa do outro. A gente tem que respeitar. A gente tem as nossas diferenças ideológicas, mas a gente tem que ter o respeito. Inclusive, faço questão de citar a vereadora Amélia. A gente se diverge, politicamente falando, ela tem o que ela acredita, a ideologia dela, é totalmente diferente da minha, mas nunca a vereadora Amélia desrespeitou um colega nessa casa, que eu me lembre, não. Mas dizer, vereador, que também nessa casa eu protocolei um projeto de título de cidadão joseense ao ex-ministro e agora governador Tarcísio. E, na época, eu estava na base do governo, recebi umas críticas de ambos, tanto de prefeito como de vice, por estar fazendo politicagem aqui. Já tinha-se uma intenção, não é, do Felício querer disputar o governo do Estado, e a base, ou seja, os vereadores do PSD foram orientados a votar contra o título, e, de fato, votaram contra o título do Tarcísio. Destinos, né, aconteceram e o Felício acabou virando vice-governador
do governo Tarcísio. Então, foi posicionamento, e eu não vi ninguém deles pedir desculpa, vi retratar, não teve isso. Esqueceram, naquela época não era tão conveniente, depois garraram o Tarcísio de tudo quanto é jeito, inclusive, vou ser bem franco aqui, na eleição 2022, começou-se eu ser procurado para dar material do Tarcísio. Não queria Bolsonaro. Quando viu que quem impulsionava o Tarcísio era o Bolsonaro, aí começaram a pedir material com o Bolsonaro. Esse tipo de coisa é lamentável. Tá boa a onda, você surfa. Não tá boa, você recua. Não é? Então, são coisas que fizeram, tá certo? Tanto no título do Tarcísio, como no início da campanha. E hoje, numa entrevista ontem, eu via o Felício, o vice-governador, falar o nosso presidente, ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Sabe que o presidente Bolsonaro é a referência da direita no Brasil, é um nome que espanta mesmo qualquer adversário, e uma coisa eu vou dizer para os senhores aqui, o que estão fazendo com o Bolsonaro hoje, eu acho que é um pouco assim do que foi feito com o Lula. Sabiam que o Lula seria absolvido. E acho que quem deu o caminho veio lá de cima mesmo, para o advogado do Lula entrar procurando todos os erros da condenação do Lula. Estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. Só que lá, o Lula era evidente, não é? Foi coisa de corrupção. O Bolsonaro está sendo aqui condenado pela Suprema Corte nossa por um entendimento que eles acham que tem de que o Bolsonaro quis incitar o Brasil a ser antidemocrático. Então, estão julgando errado, e eu tenho certeza que se o Bolsonaro, de fato, for condenado, o advogado vai entrar pedindo nulidade desses processos que está, ao meu ponto de vista, ao avesso. E quero aqui concluir, vereador, que nós estaremos nesta frente em defesa da liberdade política do nosso ex-presidente. E dizer que os vereadores do PL dessa casa estão fazendo uma movimentação, até convido aqui os outros parlamentares, quiser somar conosco de direita, vereador Milton, né, vereador Apolinário, enfim, todos, para o dia 6, nós estarmos na Paulista. Nós vamos fazer aqui umas caravanas para ir para São Paulo, para estar junto do presidente Bolsonaro e pedir essa anistia. É uma injustiça o que estão fazendo com eles. Então, deixo aqui o convite para outros vereadores que quiserem aí estar somando conosco. Nós, do PL de São José dos Campos, vamos fazer essa caravana para São Paulo. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, Lino, pela contribuição. Bem lembrado, nós voltaremos às ruas da Avenida Paulista. E, por fim, até para conclusão, dizer que eu acredito que nós, que somos de direita, eu acredito que meu colega vereador é um cara de direita, a gente precisa aprender com um pouco do que aconteceu aqui hoje, né, entre você e meu colega de bancada. A direita precisa conversar, dialogar mais, compreender o aspecto de cada um, né, e mais que isso, a gente tem um grande inimigo pela frente no ano que vem. E, às vezes, por conta, né, de picuinha partidária, de espaço eleitoral, fica essa briga, e ao invés da gente atacar os nossos inimigos, que são a esquerda, vem e ataca alguém de direita. E porque eu sou mais de direita, eu sou não sei o que lá. Enquanto isso, os caras estão lá surfando, garantindo, se a gente não tomar cuidado, mais 4 anos para o bandido que está lá na presidência da República. Tem que parar com isso. E quanto a mim, eu sou apenas um mero soldado das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios. Me orgulho da minha formação, errática, mas minha formação enquanto jovem, que foi amadurecendo, que foi aprendendo, que passou
por alguns grupos e que chegou até aqui, com uma trajetória limpa, honrada, que o joseense conhece, que o joseense se orgulha e que, por isso, me deu a quantidade de votos que eu tive para representá-lo. E que, por isso, também fui escolhido pela bancada, pelos meus colegas, como líder do PL em São José dos Campos, que muito me orgulha. Por conta dessa coerência na trajetória, apesar dos percalços, ou, como diria o presidente Bolsonaro, das caneladas ao longo do trajeto. Mas sempre com muito orgulho, com a cabeça erguida de quem faz o trabalho certo, tanto a nível nacional, quanto a nível local, que não tem vergonha dos votos que profere, que não precisa mudar os fatos a seu favor, falar, puxa, eu votei por causa disso, votei aquilo, que sempre foi coerente em votar a favor dos pedidos de informação, em fiscalizar o prefeito, ser crítico ao prefeito e não ter problema nenhum em falar quando tem problemas na cidade. E tem problemas na cidade, a gente precisa corrigir. Então, qualquer tipo, a gente sabe, ataques sempre vão surgir. Quando são da esquerda, eu estou mais acostumado, né, porque a gente já espera. Mas a gente sabe que, infelizmente, alguns não pensam da mesma maneira que a gente, vão atacar por inúmeros motivos, mas o nosso trabalho a gente vai continuar fazendo, como sempre fez, com a coerência que sempre tivemos. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para falar no grande expediente, o vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente e nobres vereadores, é uma honra, mais uma vez, fazer parte dessa tribuna para falar no grande expediente. Ouvi com absoluta atenção a defesa feita pelo nobre parlamentar, então faço questão aqui de esclarecer alguns pontos bastante importantes e, obviamente, citando algumas coisas mencionadas pelo parlamentar. A primeira delas é que ele comentou, no final do seu comentário agora, da sua participação, dizendo que a direita precisa conversar mais, que nós temos um inimigo em comum e que nós temos que parar de atacar a direita a direita. Então, eu quero pedir que coloque aí a primeira tela, a próxima. Esta tela, que foi a tela que eu apresentei, inclusive, na terça-feira. Se puder dar um zoom, é a próxima tela, acho que ela já vai dar um zoom aí na tela. Isto, está aí, ó. Então, essa publicação ela foi feita pelo vereador, foi feita por um candidato a vereador, perdeu a eleição em colaboração com este vereador que me antecedeu na tribuna. Então, a pergunta que eu faço ao vereador, porque falar manso é muito bom, mas a gente precisa trabalhar com a verdade, porque senão fica parecendo para quem ouve que a coisa é linda, é maravilhosa, quando, na realidade, quem fez o ataque foi Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não tivesse feito esta publicação, certamente eu não teria feito nenhum comentário, eu caminharia como sempre caminhei aqui em plenário, obviamente com as nossas oposições, com os nossos posicionamentos que são legítimos, cada parlamentar tem o direito de defender o seu ponto de vista, mas veja parlamentar, dá uma olhadinha nessa frase que está lá no seu post, está no seu perfil, olha o que está escrito lá. Se uniram ao PT para defender condenado por tráfico de drogas que quer estruturar ambulatório trans na cidade. Então, olha a impressão que o senhor dá para o eleitor, que o vereador Marcelo, que outros vereadores que são cristãos, evangélicos, estão se unindo a traficante, estão se unindo ao tráfico. Espera aí, será que esta é uma postura honesta de alguém de direita? Porque se eu tivesse ouvido o seu discurso que eu ouvi hoje, eu acho que eu voltaria nesse post e falaria assim, não, eu acho que eu li errado. Mas o post está lá, e está publicado no seu perfil. Pós este post, o senhor colocou uma outra publicação, onde eu defendo o meu direito de defender contrário a qualquer requerimento. É um direito regimental do vereador colocar um requerimento, assim como é um direito de qualquer outro vereador votar contra o requerimento. E Vossa Excelência ainda teve a habilidade de colocar esse post no seu perfil e escrever embaixo assim, a legenda é com vocês. Ou seja, vamos jogar para a galera, deixa a galera agora arrebentar com o cara. Então, peraí, nós temos que ter coerência.
Eu concordo com Vossa Excelência que nós temos um inimigo comum. E o inimigo comum não é a direita. Agora, se é isso, Vossa Excelência precisa honrar aquilo que o senhor acabou de falar aqui. Porque o senhor vai lembrar, e deixando isso aqui público. Porque se tem algo que qualquer um vai sofrer comigo, é a minha transparência. Eu sou absolutamente transparência, eu não tergiverso com a verdade, e eu creio que aí é que está o nosso problema, e aí é que está a nossa diferença. Porque Vossa Excelência vai se lembrar que depois de alguns embates em plenário, naturais, absolutamente naturais, eu fui até a sua mesa, me abaixei na sua mesa e lhe disse, vereador, independente das nossas divergências em plenário, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu lhe respeito. O senhor lembra disso? Eu lhe disse que eu lhe respeitava. Aí, de repente, me surge posts na internet exatamente. E, vereador, eu confesso que nesse momento eu pensei exatamente a mesma coisa. Falei, caramba, nós temos tanta gente para atacar. Nós temos uma esquerda fraudulenta nesse país para atacar. Nós temos um STF hoje que está arrebentando com o Brasil. Veja o que estão fazendo, a injustiça que estão fazendo. E não é só com o Bolsonaro, não. Tem um senhor que está com câncer terminal. E está sendo mantido na cadeia. Caramba, será que isso é justo? Então, olha o tamanho do nosso inimigo. Aí o vereador vai lá e posta contra este vereador, e aí não quer me dar o direito, aí vem aqui pousar do santo, para dizer, não, olha, vereador, o senhor não pode atacar quem é da direita. Bom, então vou voltar aqui. Vossa Excelência é quem começou a brincadeira. Então, quem desce para o play, tem que aprender a brincar. Quem desce para o play, tem que gostar da brincadeira. Mas vamos lá, segue aí para mim, por gentileza, na apresentação. Mais uma tela, por favor. Ótimo, então está aí a menção que eu fiz na sessão passada, mencionando que Apolinário versus PT 29% e o vereador Tomás e o PT 82%. E aí eu volto aqui neste problema que eu entendo que eu tenho com Vossa Excelência, que talvez a gente possa corrigi-lo. Quem sabe Vossa Excelência me dá o direito de corrigir até a minha linha de pensamento com relação a Vossa Excelência. Mas, para mim, repito, o meu problema com Vossa Excelência é que Vossa Excelência tergiversa com a verdade. O senhor mostrou uma tela aí agora há pouco, dizendo o seguinte, não, olha, realmente votei com o PT, então o senhor não discorda, ok? Então essa tela está correta. Então eu não estou mentindo, estou trazendo uma informação incoerente. Está correta a informação. Só que Vossa Excelência coloca lá o que eu votei junto com o PT, já colocando, como diz, olha, está vendo? Olha aí o que ele votou com o PT. Que eu votei com relação aos ambulatórios trans. E aí é a minha ira, com todo respeito. Porque dá impressão, ou coloca para a população, como tipo assim, ó, o vereador é a favor do ambulatório trans. A forma que coloca a notícia, a forma que coloca a informação, então veja, sou hoje homem público, eu não posso ter medo da notícia, eu não posso ter medo da imprensa, eu não posso ter medo do microfone, não tem problema nenhum. Agora, trabalhemos com a verdade. Então, não sou a favor do ambulatório trans, primeiro ponto. Segundo, não haverá ambulatório trans. Então, quer dizer, o vereador, ele pega lá um post de uma pessoa, é a mesma coisa que hoje. Hoje eu tive um tempo de qualidade com o vereador Sena. Aí eu vou lá, pego e tiro uma foto com o vereador Sena e coloco assim, o vereador Sena falou que ele vai vir PSD. Ele vai mudar de partido, ele vem PSD. Espera aí, o vereador tem responsabilidade com relação a isso? Quem publicou fui eu. Aí a pessoa esteve com o prefeito, tirou uma foto com o prefeito, postou lá dizendo que teria até 2025, que é uma promessa do prefeito. Aí o vereador já coloca lá o seguinte, prefeito promete ambulatório trans. Espera aí, o prefeito prometeu? Não, é uma postagem da pessoa dizendo que prometeu. Percebe? Distorce a verdade. Segunda que o senhor comentou, a mostra LGBT, que eu votei a favor da mostra LGBT. Meu Deus do céu, eu votei e voto contra todos os requerimentos que são feitos no meu humilde ponto de vista, é um direito regimental deste parlamentar, eu voto contra porque eu entendo que a oposição está usando para palanque. Ah, não é para palanque, tá bom, mas é o meu entendimento, eu não tenho direito de votar. Mas o que vossas excelências acreditam? Que jogando na internet vai haver pressão popular e que aí eu vou mudar o meu voto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não me movo por politicagem, eu me movo por convicção. Mas aí teve uma última, vereador, que essa aqui me causa mais angústia ainda. Porque estava assim, ó, escrito lá mais ou menos assim, ó, milhões para OSCs LGBTQIA+. E aí eu volto, tergiversa com a verdade. Porque não foram milhões gastos, eu expliquei naquela sessão.
Eu vim à sessão, ainda pedi para colocar a mesma tela que Vossa Excelência colocou. Falei, volta na mesma tela. Até na hora tentaram não colocar. Não, mas é a tela dele, mas já tinham colocado. Eu expliquei. Falei, não, ali está com uma diferença de nomenclatura. Depois Vossa Excelência, inclusive, voltou no microfone e fez a consideração. Poxa, então quer dizer que agora vai dizer que errou na nomenclatura? É. Ué, se Vossa Excelência está dizendo que errou em votar no PSOL, e agora ninguém pode errar, todo mundo tem que ser perfeito? Ué, erraram na nomenclatura, mas o senhor coloca na tua apresentação de hoje, dizendo que foram milhões para OSCs LGBTQ. Não foram milhões. Eu me lembro até agora da linha que estava lá o valor. Que estava como LGBTQ, estava 1.712.000, e eu expliquei em plenário que apenas 30% foi investido em pessoas em situação de vulnerabilidade que também estão lá. Portanto, isso não chega nem a R$500 mil. Mas não, na sua apresentação o senhor coloca milhões. E é esta injustiça que eu me levanto contra. Eu creio que a direita precisa ser honesta. Se nós queremos ser de direita, nós não podemos jogar com as armas da esquerda. E isso, infelizmente, é o que eu tenho visto nesta casa. Vereadores, ou na política de São José dos Campos, políticos de direita jogando com as mesmas táticas da esquerda. Mas vai para a próxima tela aí, por gentileza. E veja bem, olha, essas são as frases que eu mostrei, né? Não é por menos que eu votei no melhor deputado do Brasil, Ivan Valente, do PSOL, para exercer mais um mandato no Congresso Nacional. A próxima. Muito boa a entrevista da presidente Dilma no Jornal Nacional com Bonner e Fátima Bernardes. Agora, com o resultado sacramentado, é torcer a favor. A próxima. Verde é a cor da esperança de Marina Presidente. Domingo, todos juntos, Marina 43. Então, segura um pouco aí. Vamos lá. O vereador fez a consideração como se as minhas frases fossem verdadeiras. Eu confesso que a hora que ele colocou a primeira imagem, eu gelei. Eu gelei. Porque falei, caramba, eu usava batom, cara. Porque usaram inteligência artificial e ainda me deixaram de batom. Né? Talvez porque eu votei a favor da causa LGBT, sei lá, eu. E é duro, porque olha que loucura que nós estamos vivendo. Eu falo essa frase, já fico com medo de pegarem o recorte e colocar na internet. Porque hoje a direita está usando as táticas da esquerda. Caramba, será que esse é o nosso caminho? Então eu faço um apelo aos nossos vereadores de direita. Sejamos ou façamos uma política diferente nessa cidade. Nós estamos entrando no mesmo balacobaco da esquerda. Nós estamos usando as mesmas armas da esquerda para prejudicar ou para denegrir a imagem de alguém que nós somos contra, ou de alguém que pode ser um opositor político nosso. Nós não podemos cometer esse erro. Pode partir para a próxima? Eu acho que é o vídeo. O vídeo o vereador já explicou, então pode pular. O vereador explicou, se saiu fora do contexto, ok, peço perdão, realmente recebi esse vídeo, então peço perdão ao vereador. Mas aí está a próxima frase aí, ó. Bolsonaro aprofunda sua união com o pior do que há no Centrão. A verdade é que não é possível ver mais diferenças entre eles. Bolsonaro está mergulhado na lama do sistema corrupto. A próxima. O Bolsonaro faz uma postagem, assume compromisso de reduzir o número de ministérios, e aí a postagem do vereador. Bolsonaro traiu todas essas propostas feitas em sua campanha e muitas outras. Então segura aí. E eu não vou ser antiético de perguntar publicamente ao vereador se essas frases são dele ou não. Nenhuma é? Nenhuma é? Não, nenhuma é? Não, nenhuma é, vereador. Não, eu não vou lhe dar uma parte. A pergunta é, nenhuma é? Nenhuma é? Sim ou não? Nenhuma é? Então, me permita concluir a linha de raciocínio e eu vou lhe dar uma parte. Eu não tenho problema com o debate público. Então, vamos lá. Mas se ele me disser, não, eu acho que eu vou deixar. Vereador, por gentileza, a parte de dados. Gente, consegue uma água para mim? Porque aqui está 3 zeradas. A parte, vereador. Pois não. Vereador, essa ainda é de 2021. Você apresentou algumas de 2010 que você não deve ter visto as postagens. Você recebeu de alguém te mandou e falou, o Tomás escreveu isso. A pergunta é se o senhor fez ela ou não. Tá. Nenhuma dessas postagens eu reconheço como minhas e acredito que nenhuma, o senhor tenha o link para comprovar, olha, o Tomás está aqui e foi ele que fez. Se você mostrar para mim o link dessas postagens, eu posso falar, tá bom, foi feito no meu não sei o quê, não é uma montagem, etc. Agora, você me traz coisas de 2021, de 2010, do menino de 19 anos,
e fala, você apoiou a Marina em 2019, quando você apoiou a Marina em 2014, quer dizer, e essa é a sua crítica, grande crítica. Então, assim, realmente eu não entendo porque você está insistindo em coisas apócrifas, que inclusive já foram utilizados para me atacar e as pessoas sabem que são mentirosas. Ok. Então vamos lá. O vereador nega, mas a questão que ele coloca é, o senhor tem o link? Ué, se elas foram deletadas, não é mais possível ter link. Então essa argumentação não é possível de a gente afirmar. Mas eu vou acreditar no vereador e que realmente é tudo apócrifo, então eu retiro. Peço perdão ao vereador se realmente são mentiras. Mas coloca o vídeo então para mim, e aí eu vou querer saber se isso é inteligência artificial ou não, por gentileza. Deixando bastante claro que nós somos oposição ao governo Bolsonaro. Nós somos oposição ao governo Bolsonaro. Queremos o impeachment do presidente, mas queremos do impeachment do Bolsonaro. Quem sabe não avança um processo de impeachment. Bolsonaro e Lula, ambos contra a Lava Jato, contra o trabalho que fez o juiz Sérgio Moro de combate à corrupção. Acho que está na hora do Bolsonaro aceitar a derrota, que vai doer menos para ele. Pode salvar esse vídeo, daqui a alguns anos a gente conversa. Opa, pode salvar esse vídeo que daqui a alguns anos a gente conversa. Está salvo. O vídeo está salvo. Então a pergunta é, esse também é inteligência artificial? Eu não duvido que seja. Mas será que também é inteligência artificial? Não, realmente, o penteado está bonito. Mas vamos lá, senhores. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam o que eu quero trazer para vocês aqui. Eu não vejo problema em ninguém mudar a sua posição política. É legítimo mudar a sua posição política. O que não se pode é fazer politicagem, de pegar as suas redes sociais e atacar outros vereadores, sabe-se lá para que interesse é. E agora se criou uma rede, não é uma pessoa só não. Se criou uma rede, eu não sei qual que é o interesse, mas se formou uma rede, praticamente um consórcio. Porque, veja bem, o senhor me fez, inclusive na sua apresentação, o senhor me fez me lembrar, porque na eleição, nós tivemos, inclusive, eu fui processado por um deputado estadual, e ele me processou defendendo o então candidato do PL, Eduardo Cury. Bom, agora eu vejo Vossa Excelência do PL defendendo o político Elton. Então, para mim, está um consórcio. Todos unidos para destruir quem nós queremos destruir. Nós temos um grupo e agora vamos destruir os outros. Gente, me perdoe, mas eu não concordo com esse tipo de política. Mas eu vou continuar porque ele fez várias considerações aqui e eu vou responder, né, as suas considerações. Então, vamos lá. Vossa Excelência colocou o seguinte, que os políticos, posteriormente eu dou a Vossa Excelência, que políticos por trás de um órgão de imprensa que não é para se confiar. E aí Vossa Excelência tergiversa de novo com a verdade. Gente, eu não sei, de verdade, se é desonestidade intelectual ou é limitação intelectual, ou limitação interpretativa intelectual. Um dos dois, só pode ser um dos dois. Eu vou acreditar que é limitação interpretativa, ok? A limitação de interpretação de texto. Porque eu não falei que não se pode acreditar em político por trás. Eu falei de político que se esconde por trás de um jornal. Ou seja, o deputado, o tal deputado, ele não vem à frente, ele não fala que é dele. Ele colocou o portal em nome de um assessor, nomeia o pai, nomeia o sogro do assessor, dá quase 40 mil reais de salário, e ele não dá cara para dizer que é ele. Ou então dá cara, fala, não, o portal é meu, eu estou por trás do portal, e automaticamente todas as notícias estão lá. Na emissora da qual eu faço o programa, na emissora que está sob minha administração, nesta emissora eu dou a cara, eu falo na emissora, quem dá notícia sou eu, na condição de jornalista. Então são condições absolutamente e completamente diferentes. E aí, vereador, eu fico frustrado, de verdade, quando eu vejo o que está se tornando a política de São José. Pela graça de Deus, eu convivi em ambientes de política. Eu convivi na Lesp, meu pai enquanto deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, enquanto deputado federal, relator da Lei Eleitoral 9.504 de 97, que nós obedecemos. Convivi com meu pai na Câmara Municipal de São Paulo, onde ele foi líder de governo. Então, quer dizer, eu convivi nessas casas. Eu confesso que eu nunca vi um nível tão baixo de diálogo parlamentar. Me perdoe a sinceridade. E eu não generalizo. Eu não estou generalizando. Mas estes embates, inclusive esse que nós estamos tendo, de verdade, ele faz parte do processo legislativo.
Estou aqui à absoluta disposição, mas olha que loucura, olha que loucura. O vereador joga aqui na informação, e claro que de um jeito ensaboado, né, com aquele canto bonito, é o canto da sereia. Eu não vou caracterizar como canto da serpente. À esquerda eu falo que é canto da serpente. Quem é de direita eu falo que é o canto da sereia. Com o canto da sereia, dizendo assim, não, porque Vossa Excelência, lá na rádio, o senhor recebe 20 mil reais por mês. Não, mas de forma assim, ó, não, mas me confirma, porque se não for... Então, querido, eu vou lhe informar. Não é. Ponto. Não é. Mas e não é assim, mais longe. Mas como eu queria. Só que depois que eu virei vereador, aí esquece. Mas essa verba não era no meu período de vereador, eu nem vereador era. Eu vim para a cidade, uma verba normal de publicidade. Sempre feita com absoluta lisura, com absoluta transparência, com base na audiência da emissora. Ou seja, verifica-se todas as emissoras que têm de audiência e que não tem. Nunca pedi, quero deixar isso registrado, nunca fiz um pedido político, de um favor político ao prefeito. Nunca me prestei a esse tipo de serviço, nem para colocar verba na emissora. Quando pedi, nem sendo vereador, o pedido foi, verifiquem, junto com a agência, verifiquem no Ibope, se nós temos audiência, se a rádio tiver audiência, coloque aquilo que é justo. Eu confesso que sempre achei que o que veio é injusto, é pouco pelo que a rádio vale. A rádio está em 8º lugar no ranking geral de rádios de São José dos Campos, de mais 40 rádios que pegam aqui, e está em 1º lugar entre as rádios evangélicas. E recebe uma miséria nós recebemos. Mas como o vereador ouviu falar, não, Vossa Excelência que busca informação, o ônus da prova cabe a quem acusa. Esse não é um princípio do direito, não é um princípio que o nosso capitão está buscando. Então, o ônus da prova cabe a quem acusa, eu creio que Vossa Excelência saiba. Então, veja, Vossa Excelência disse aqui que votou no PSOL, mas sempre foi de direita. Caramba, PSOL é da esquerda, assim, radical, hein? É aquela mais no fundo do poço que tem, é Boulos. Dizer que sempre foi de direita. Então, Vossa Excelência, vereadores, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu, enquanto vereador, eu, enquanto alguém que luto pela democracia no nosso país, eu que vim para essa casa, estou no meu primeiro mandato e quero fazer um mandato de excelência, e eu que tenho um senso de justiça dentro do meu peito, da minha alma, eu não aceito que tergiversem com a verdade. E eu vou até dizer para Vossa Excelência quando que o meu problema com Vossa Excelência começou. Não é de hoje. Caramba, DR, ao vivo, vamos lá. Não é de hoje. Sabe quando aconteceu? Eu mudei para a cidade. E quando eu mudei para a cidade, eu vi um vídeo de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência estava embaixo de um poste, dizendo o seguinte, olha aqui o prefeito, coloca uma câmera atrás de uma árvore, e está aqui ó, a placa já na sequência. Ou seja, é para multar você. Eu confesso que, repito, estava chegando na cidade, eu falei, caramba, esse prefeito é xarope, meu. Como é que o cara faz um negócio desse? Só que, por coincidência, o lugar que ele falou é a rua que eu passo todos os dias para ir para a minha casa. E eu fui numa raiva do prefeito. Eu falei, caramba, esse prefeito é um filho de uma égua. Eu vou lá para ver isso aí, aonde está. Gente, você desceu a ponte. Tem 2 placas de velocidade antes. Mas ele só mostrou aquela. Só mostrou aquela. Aquela que ele mostrou é verdade? É. A placa estava lá, realmente estava atrás da árvore, realmente o radar estava atrás da árvore, mas tem mais 2 sinalizando para trás. Não, ele só mostra meia verdade. Para quê? Favor político, ou pretensão política, ou palanque político. E é disso, vereador, é isso que me angustia. Não apenas em Vossa Excelência, mas em qualquer político que tergiversa com a verdade. Isto, para mim, é uma política de esquerda. Conta meia verdade, valida apenas meia verdade, para depois as pessoas falarem, caramba, olha que sacanagem, o prefeito está colocando o radar lá atrás do poste. Caramba, está atrás do poste? Tá, mas tem mais 2 para trás. O suficiente para qualquer pessoa observar. Dali, já ficou o conceito na minha cabeça. Caramba, esse camarada não trabalha com a verdade. Então, Excelência, eu quero dizer que o meu desejo é que eu esteja enganado. E o que vai demonstrar se eu estou enganado ou não sou eu, é a postura de Vossa Excelência. Não apenas no plenário, mas nas suas redes sociais. Porque com este vereador, Vossa Excelência, nas suas redes sociais,
faltou com a verdade. Esses 2 posts que o senhor fez lá, o senhor faltou com a verdade e fez para quê? Para tirar um sarro? Ó, a legenda é com vocês. Espera aí, qual que é a intenção? É prejudicar esse vereador? Então, deixa eu dizer uma coisa para Vossa Excelência e para todo e qualquer vereador que está aqui. Sou absolutamente respeitoso, como fui com o vereador Sena. Tivemos um embate em plenário, eu tomei a liberdade no mesmo dia. Mandei mensagem para ele e disse, vereador, eu gostaria de ter a oportunidade de conversar contigo. E se na conversa identificarmos que eu estou errado, eu vou pedir perdão publicamente. Quem bate publicamente, pede perdão publicamente. Não dá para bater publicamente e depois querer pedir perdão, me perdoa. Não, bateu publicamente, peça perdão publicamente. Se Vossa Excelência acredita que essas postagens que o senhor fez é verdade, que eu votei com o PT para defender ou para proteger traficante, mantenha ela lá. Agora, se for correto, como pelo menos se tentou demonstrar aqui no grande expediente, faça uma nova postagem. Peça perdão, fala, eu errei. Publiquei, não era meu, mas acabei fazendo, não percebi, dê desculpa o que quiser. Mas seja honesto, seja correto. Aí nós teremos certamente um bom trânsito na casa. Excelência, para terminar, Vossa Excelência mostrou fotos com o Bolsonaro. Colocou fotos com o Bolsonaro indo na casa dele. E realmente o presidente Bolsonaro é um homem de bom coração. Mas eu termino dizendo o seguinte, Joyce Hasselmann tem foto com o Bolsonaro. Dória tem foto com o Bolsonaro. Alexandre Frota tem foto com o Bolsonaro. Foto com o Bolsonaro não significa absolutamente nada se o nosso caráter for duvidoso. Muito obrigado, presidente. Nada mais, havendo tratado, está encerrada a presente sessão.